com fome. Galera, Kratos tá de volta, um pouquinho diferente, mas ainda é ele, esse ser amável que a gente aprendeu a adorar, né? Amável demais, amável, carinhoso, amável. Cheio de afagos pra todos, né? Assim Ele que o podia... Kratos sempre... Não, ele podia até não ser assim, mas agora ele é. E é justamente sobre essa mudança que a gente quer falar hoje. Cara, God of War significou muito pra uma galera, né? Assim, muita gente mesmo. Uma geração, eu acho. Se a gente pensar bem assim, começou no PlayStation 2, primeiro jogo de 2005. Caraca, eu acho que pra eles é tipo o que o Mario foi pra gente nos anos 90, por aí. Não é, não? Peraí. Tá. É um Mario meio bruto, assim. Mas tudo bem. É um ícone, né, dos videogames. Ele é um ícone, com toda certeza. Cara, a primeira vez que eu vi God of War, um amigo nosso tentou apresentar o jogo pra gente e tal, e vendendo esse conceito de hack and slash, que na verdade eu já conhecia por conta de Devil May Cry, só que eu nunca tinha visto isso em um jogo que é voltado pro ocidente, sabe? Eu achei diferente, porque normalmente quando a gente vê hack and slash é uma coisa mais... Cara, tem um balanço, uma malemolência que só o Japão sabe fazer. Mas aí God of War pegou isso e deixou assim... duro, mas que funciona, entende? Porque eu via muito jogo de PlayStation 1, né, na época. Sim. E eu via aquele 3D mais Resident Evil, que você anda assim, não sei o quê. Da Barbie, né? Aquela coisa mais pula. Apesar de ser mais duro, como tu disse, comparado a alguns jogos japoneses, talvez. Sim. Mas pra mim, fiquei, caraca. É impressionante. Eu joguei ele todo. Era muito difícil naquela época eu fazer isso. Eu pegar um jogo de PlayStation 2, que eu nem tinha, em locador e jogar todo. O negócio é que God of War sempre teve 3 características básicas. A primeira é a de explorar extremamente bem o potencial gráfico dos consoles. A segunda é de ter uma jogabilidade simples e eficiente que é acessível a qualquer tipo de jogador que soubesse apertar os botões corretos na hora certa, e ninguém precisava ser especialista nem nada disso. E a terceira é uma trama cheia de violência, de drama e de reviravoltas. A fórmula de hack and slash, que é inspirada em jogos japoneses como Rygar e o próprio Devil May Cry, não era tão complexa quanto em outros jogos desse estilo. Mas ela ganhava um ar mais cinematográfico e bruto nas mãos do Kratos, até porque, né, aquelas mãozinhas não são exatamente delicadas, e isso acontece mesmo nos 2 episódios portáteis para PSP. A primeira trilogia ela foi muito bem aceita, os outros jogos nem tanto, mas também não foram fracassos. Então... Virou febre, na verdade. Eu tinha God of War até no celular, e era celularzinho ruim, viu? Mal feitinho e tudo mais. Lembro desse jogo. O Kratos estava em todo canto naquela época. Desse jogo. O problema é que eles fizeram uma história muito fechadinha, com início, meio e fim, e aí ficou essa dúvida na cabeça da galera de pra onde é que ia essa que tinha se tornado uma das maiores franquias do mundo. Aí a galera arriscou mesmo. Vamos pro passado do Kratos, tentar agradar todo mundo, fazer um jogo novo. É arriscado, mas disso tudo aí nasceu o God of War Ascension, que não foi muito bem aceito, né? Principalmente se a gente comparar com o sucesso dos outros. Aí entra o foco dessa nossa discussão aqui. Por que é que God of War precisava se renovar? Eu acho que ficou bem claro isso aí. Demorou um pouco pra eles entenderem, porque o Ascension, que foi o último, foi em 2013. Gente, eu nem lembro de 2013. É isso mesmo. A gente ficou 5 anos sem God of War. Até que na E3 de 2016 eles revelaram que o cara ia estar de volta, e bem diferente, viu? O estúdio Santa Mônica apostou mesmo na mudança geral de visual, e até a cara do Kratos entrou nessa, porque ele tá, barbudão. Fora que tava na cara que a jogabilidade já ia ser totalmente diferente, né? Do mesmo jeito que eu achei um pouco arriscado quando eles resolveram desvendar aí o passado, eu também achei arriscado quando eu descobri que eles estavam tentando mudar a mitologia, né? Eles foram de mitologia grega pra mitologia nórdica, que superior. Amo. Mas eu acho que nesse God of War sempre pareceu que ia dar certo. Tipo, dos trailers a gente via, caraca, não dava pra não se empolgar. E essa mudança, foi uma mudança grande, principalmente o filho, mas só que eu acho que sempre focou na família. Porque o Kratos sempre teve essa tragédia na família anteriormente, tinha perdido a família, agora ele tem um filho, perdeu a esposa também, mas o filho tá lá. Uma vida de perdas, de sofrimento, mas que tem dado certo pra ele. Tem funcionado. Dado certo. É relativo. Pra ele. Pois é, nesse jogo a gente vê essa mudança muito clara, né? Porque a gente conhece o Kratos como um cara que é bruto, que não tá nem aí, que é mega egoísta. E, inclusive, assim, pra mim, pessoalmente, em vários momentos, ele foi um personagem um pouco difícil.
de gostar, sabe? De se identificar, digamos assim. Tinha várias coisas na personalidade dele que me incomodavam. E eu sei que é pra ser assim mesmo, ele era pra incomodar, mas agora mudou, né? Ele era uma brutalidade caricata, porque na verdade ele não mudava, ele era bruto o tempo todo, ele detestava tudo e todos. A personalidade dele era a raiva, só isso. Pois é, isso aí eu acho que a longo prazo, em um jogo que foca em história como God of War, não tem como funcionar tão bem assim. E é justamente por isso que nesse jogo ele chegou aí pai de família, barbudão e tal, simpático, mais simpático, né? Assim, não exatamente simpático. Chegando com um saco de pão em casa. Querida, cheguei! Chegando de manhã, leva o pão. Ele tá mais disposto a viver esse novo momento. Ele é uma pessoa mais sábia e ele tá esquentado ainda, mas menos esquentado porque agora ele não tá só no papel do cara bruto que tá lá pra destruir tudo, pra cortar todo mundo, fazer coisas não politicamente corretas e tudo mais. Ele também é o pai do Atreus, né, que é esse filho dele, que vive em Midgard. A gente sabe... Cara, o Atreus é um personagem muito bom e a gente vê aqui o que você pode fazer com o desenvolvimento de alguém como o Kratos na hora que você coloca coisas ao redor, né? Exato. Um pouquinho mais de história. É porque o Pivete, né, o filho dele, ele é alegre, ele é uma criança ainda. Ele é uma criança, então o Kratos se preocupa com ele, quer que ele sobreviva naquele mundo, então ele tem que demonstrar sentimentos e tudo mais. Isso, e fica esse contraponto, né? O cara muito bruto e uma criança, que é uma criança. Pois é, mas e o Atreus, ele não é só uma criança, não é só uma criança qualquer, né? Ele também é muito inteligente, ele domina muito linguística e tudo mais, então ele contrasta o pai também nesse ponto, né? O pai dele é uma pessoa que resolve as coisas na brutalidade e ele é um personagem que tá mais focado em inteligência, em sagacidade, resolver puzzles, esse tipo de coisa, entendeu? É bem diferente. Será que ele é o futuro da franquia? Eu espero que ele seja. Só dele? Eu espero que ele seja. Pode ser. Atreus, tô contigo, tô torcendo aí pra dar certo. Beleza, mas eu acho que essa mudança aí, em que a gente vê um novo Kratos, que a gente vai ver e controlar, foi a primeira e talvez a mais acertada delas, porque ela acaba guiando todas as outras que vêm depois. A nova ambientação acontece por conta desse novo destino que o Kratos quer pra sua vida, e principalmente o filho dele. Mas calma aí, galera, isso não significa que ele mudou tudo, não. Kratos ainda não consegue deixar de se meter com monstros clássicos da mitologia e, claro, provocar os deuses, né, que é o hobby dele. E é muito massa pensar em como o moleque acabou mudando a personalidade do Kratos, como a gente já falou, mas também a jogabilidade, né? Se você pensar bem, não vai mudar tanto assim, mas mudou tudo. Tudo só por causa de uma mudancinha relativamente pequena, né? E vocês não entendem o trabalho que é colocar um outro personagem junto com o principal lá que você tá controlando, que não é um saco. Vide Resident Evil, Cherry. Nunca vou esquecer de você. Nunca. Boas lembranças. Eu te odeio. Sim, o Atreus está o tempo todo com o pai e ajuda bastante nas batalhas. Ele tem uma inteligência artificial que fica guiando as ações e isso, na minha opinião, é um show à parte. Sério. Em nenhum momento você tá lá convivendo com aquele que é o filho do Kratos e achando que tem que proteger o moleque, achando ele um saco e tudo mais. Apesar de que na história o Kratos tem sim que se preocupar em proteger o próprio filho, mas no gameplay, como eu falei, isso não é importante pro jogador. Tem alguns momentos que a gente controla o próprio Atreus também, mas não é o tempo inteiro. E o personagem mesmo, central do jogo, continua sendo o Kratos. E esse ponto de controlar ou não controlar o filho dele é opcional, beleza, mas você acaba acostumando, porque ele realmente ajuda, você vai desenvolvendo ele, e quanto mais você vai desenvolvendo, parece que mais você precisa dele. E mais legal vai ficando, né? Ele é muito decisivo nos combates, que por sinal me lembrou bastante o meu querido BioShock Infinite. SDDS, BioShock, sério mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque em vários momentos a gente vê que o Atreus usa itens de cura, usa item de ressurreição no Kratos e tal, exatamente da mesma maneira que a Elizabeth fazia em BioShock, né? Por sinal, há boatos de que estão produzindo um BioShock escondido, né? Olha... Só pra completar esse... Olha você. É sério, tu viu isso? Você não brinca com os meus sentimentos. Mas ó, explicando um pouco melhor essa história de ter mudado a jogabilidade. Nada de corrente nas armas básicas, não. Aqui tem um machado responsa e os próprios punhos do Kratos, né? Que a Catiuxa falou um pouco sobre eles, né? Deve doer um pouquinho, assim. É, porque agora ele tem sentimentos e tudo mais, mas continua o mesmo bruto na hora de bater. Dos comandos básicos, só o Spartan Rage que tá presente. Aquela barra, se lembra? Que você pode usar pra ficar invencível por alguns segundos, deixando o Kratos explodindo
de raiva, Fúria Berserker. Assim como a narrativa, as batalhas ficaram mais complexas e cheias de elementos de RPG, principalmente na hora de evoluir as habilidades do personagem e também em relação às mudanças de equipamentos. Claro que a simplicidade dos controles continua uma constante aqui na franquia, mas quem tá esperando uma coisa mais casual dessa nova fase de God of War, sinceramente, não vai encontrar. O mundo do jogo é semi-aberto, você começa num caminho linear e em um determinado momento você pode passar a explorar vários reinos. Quanto mais avança na história, mais livremente dá pra explorar outros lugares. Inclusive liberando até uns desafios opcionais aí. E pra quem tá querendo jogar mais, ele tá com um tempinho de gameplay bom, viu? Se você ver bem, antigamente era o quê? 10 horas, um pouco mais de 10 horas, agora tá passando de 20 e tem um monte de missão extra, ainda tem esse detalhe. Missões extras, eu sou muito suspeito pra falar de missões extras, que eu paro de jogar o jogo pra ficar fazendo isso é a pior coisa, é a pior coisa. Sempre eu faço isso. Ele abandona jogos por isso, não é correto. Mas outra coisa que a gente precisa falar são dos gráficos de God of War, que sempre são maravilhosos. Sério, acho que nunca decepciona. Gente, eu amo gráfico bonito, sério. Além de estar cada vez mais realista, a equipe de God of War se preocupou também em eliminar as famosas telas de now loading que irritam tanto a gente em alguns jogos, sério. Não aguento mais. Tô desde o PlayStation 1 sofrendo com isso aí e já deu. Aqui, quase não tem carregamento. Eu, honestamente, não sei como é que essa galera fez isso. Toda essa parte de história, todas as mudanças no cenário, os personagens em tela, nada disso faz o jogo parar. Nada. Mesmo. Só para se você morrer. Mas, ó, a taxa de frames não tem como se manter estável o tempo inteiro como acontece nos episódios anteriores. Nada é perfeito, né? O importante é que em combate dá muito certo. Em resumo, esse God of War tá muito bom, pessoal. Não dá pra não jogar, joga logo, porque, sério, vale muito a pena. E eu arrisco dizer que ele tá até melhor do que os outros, porque ele tem tudo que os outros tinham, entendeu? Só que tem certas coisas que ele faz mais. Eita, será? Quem gosta dos chefes épicos, por exemplo, pode ficar tranquilaço. Aqui também tem, com aquelas cenas de cinema e tudo mais. Em quantidade um pouquinho menor do que antes, mas é porque a narrativa mudou um pouco mesmo. Cara, esse jogo pode ser o que mais, ou pelo menos um dos que mais, explora o potencial do hardware do PS4. E aqui a gente encerra falando desse novo Kratos. Não é novo God of War, não, é novo Kratos. Novo Kratos, Isso é bárbaro. é o principal, meu amigo. E eu quero saber o que vocês acharam aí em casa. O que vocês acharam? Me digam. Fala aqui nos comentários. Diz tudo nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram, YouTube, que vocês sabem. Então pronto, eu quero que vocês digam. Se vocês também são o time Atreyu, que eu gostei do moleque. Ele é massa. Flecha superior, né? Sempre, maravilhoso. Legolas. Isso é resquícios do Legolas, sabe? Herança.